E o Bolsonaro, um tempo depois, em setembro de 2021, quando se preparava aqui o terreno para as eleições, ele encontrou quem? O Duda, que é o presidente de extrema-direita da Polônia. Pois bem, vamos lá. Este senhor, esta figura, chama-se... onde está o nome dele aqui? Tal Hanan. Ele é o presidente das Forças Especiais de Israel, tem mais ou menos 50 anos de idade, se apresenta com o nome de Jorge, né? E montou uma unidade chamada Team Jorge, ou Time do Jorge. E esta unidade atuou, segundo ele, para manipular eleições e mídias em 33 países nos últimos anos. Quem está fazendo essa investigação é um consórcio de jornalistas de 33 países, tá aqui, fizeram uma gravação secreta, tá? De uma conversa com ele. Quem participa deste consórcio, vocês estão vendo lá, ó, The Guardian e o Observer da Inglaterra, o Le Monde, o Washington Post, Der Spiegel, o ZDF, Paper Trio Media, Die Zeit, Rádio França. Aí tem a lista lá, inclusive tem a Folha de São Paulo, tá? Aqui do Brasil. No entanto, só o The Guardian, que é quem lidera o consórcio, soltou essa reportagem ontem. Houve repercussão em outras mídias, mas este grupo não divulgou simultaneamente. Vamos ver se nos próximos dias, eu já vi, hoje a Folha não soltou nada, vi outros desses veículos não soltaram, devem soltar nos próximos dias. Então, muito importante, muito impactante, tá? O projeto foi coordenado por uma ONG chamada Forbidden Stories, né? Histórias esquecidas. Histórias escondidas, na verdade, que investiga o trabalho de jornalistas ameaçados, presos ou assassinados. Então, é a partir desse consórcio, essa investigação está rolando já há alguns anos, e a reportagem mostra o seguinte, que eles manipularam a eleição em 33 países, ou teriam manipulado, eles mesmos dizem, ele diz porque o que acontece? Teve jornalistas lá na sede da empresa deles, da Rádio France, da França, do Haaretz de Israel, do The Marker, que se eu não estou enganado, em inglês, foram lá se apresentando como consultores que atuam em eleições num país africano para contratar os serviços. Então, eles tiveram reuniões à distância e tiveram uma reunião num escritório, num parque industrial em Modim, 32 quilômetros de Tel Aviv, e aí gravaram secretamente a reunião com este sujeito, tá? Nós vamos conversar, como eu disse, mais tarde com o... Fica aí que vai ter uma conversa muito interessante e muito detalhada com o nosso Edgar Pitino sobre a apuração. Então, a investigação revela em detalhe como é que eles estão usando a desinformação para manipular eleições. Ele disse que o grupo atuou na África, América do Sul e Central, nos Estados Unidos e na Europa, praticamente em todo o mundo, exceto Ásia e Oceania. E na conversa, ele relata que um dos principais serviços desta empresa de manipulação de eleições é um pacote de software extremamente sofisticado, Advanced Impact Media Solutions, ou simplesmente AIMS, que controla um verdadeiro exército de milhares e milhares de perfis falsos nas redes sociais, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no Telegram, no Instagram, no YouTube, e que esses avatares, ou seja, os bots, os robôs, chegam a ter contas na Amazon com cartão de crédito, carteira de Bitcoin, tem conta no Airbnb para rechear, para criar uma capa de autenticidade. As reuniões aconteceram com este líder, o Tal Hanan, entre julho e dezembro de 2022, mostrando como é a mecânica deste funcionamento. Aqui, o Brasil não apareceu até agora nas investigações, mas chama atenção que
esse trânsito do Carlos e do Eduardo Bolsonaro, mas sobretudo do Carlos, com Israel exatamente. A gente teve várias notícias entre o final de 2021 e início de 2022 dele lá em Israel tentando comprar esta ferramenta. Não é a mesma deles, Dark Matter, matéria negra, ou matéria escura, que é uma ferramenta espiã, e o Pegasus, outro sistema espião, e uma outra ferramenta para monitorar o Planalto. Então, eles estavam por ali. Então, andaram rodeando ali aquele universo, né, Plínio? É interessante, Mauro, esse caso. Ontem, a hora que você passou, estava dando uma procurada para lembrar que o Bolsonaro mandou, inclusive, militares para Israel para ver essa questão do software espião, né? Não é exatamente esse caso, mas a gente vê que é uma releitura da Cambridge Analytics, né? Acho que o Edgar vai poder falar muito bem sobre isso. E daí conecta toda a extrema-direita mundial. Na apuração que foi feita antes do Pegasus, que o Bolsonaro estava tentando comprar, foi comprovado que influenciou na eleição da Polônia. A extrema-direita da Polônia, que contratou o serviço, tem ligação com o Viktor Orbán, da Hungria. E o Bolsonaro, um tempo depois, em setembro de 2021, quando se preparava aqui o terreno para as eleições, ele encontrou o Duda, que é o presidente de extrema-direita da Polônia. Então, a gente vê que existe uma articulação internacional da extrema-direita, e onde a extrema-direita é mais forte, né, Mauro? Israel. E esses softwares, que nem o Pegasus, foi feito por um ex-militar de Israel. Existe uma conexão aí que eu acho que o The Guardian vai trazer mais detalhes, que vai chegar aqui nesses líderes de extrema-direita e o Bolsonaro entre eles, né? Isso é bem claro. Não, essa apuração vai continuar. Hoje está lá, quem for na capa, no The Guardian, vai ter acesso. Hoje eles estão focando na Nigéria e no Quênia, tá? Nas eleições da Nigéria e do Quênia. Então, essa história vai longe. Mais de um ano de apurações deste consórcio. O pessoal dizendo aqui, sim, forbidden, não esquecida, claro, histórias proibidas. Vamos embora. Pois é, esse governo do Bolsonaro tinha mesmo uma predileção pelo crime, né? Então, essas histórias de Carlos Bolsonaro, lá tentando contratar sistemas, tudo isso é ilegal, tá, gente? Tudo isso é ilegal, tudo isso é coisa clandestina, né? Tanto que as compras eram completamente clandestinas para atuar nas eleições. O Claudinei dizendo, duvido que o Brasil não está nesse pacote. Pois é, vamos esperar, vamos ver se vai aparecer o governo Bolsonaro. Mas não é só o Bolsonaro e o clã Bolsonaro também. O Mourão, que agora virou senador. Tá aí, reportagem da agência Spotlight, uma agência importante de jornalismo investigativo, mostrando que o Mourão recebeu um mega traficante do quê? De cocaína, isso mesmo, lá no Palácio do Planalto. A pauta era patriotismo. Oi, patriotas. Então, em 19 de março de 2019, logo depois da posse, o Mourão recebeu esse grupo que está aí, todos se anunciando como reservistas para falar de patriotismo. Entre eles estava Newton Constantino da Silva, de 44 anos, é esse que está aparecendo aí, circulado, né? Ele, um ano depois, foi preso na Operação Enterprise por tráfico internacional de drogas. Este Milton levou todos os outros lá num dos aviões dele. Nos aviões se apresentava como industrial. Então foram lá. O sistema de informação do governo simplesmente não reparou que o sujeito era um traficante internacional, né? E não é um traficante qualquer, né? Não é um traficante qualquer. É considerado um dos maiores traficantes de cocaína do Brasil. Isso que o governo Bolsonaro Ele é o número 2, viu, Mauro? Da quadrilha do Sérgio Roberto Carvalho, que ele estava foragido, ele estava sendo caçado pela Interpol como o brasileiro que mais colocava cocaína na Europa. Esse cara era o número 2 da quadrilha. É isso aí.